comes saudável, evitas doces e fritos, fazes os alimentos certos para emagrecer e mesmo assim não chega. Treinas duro, és consistente e a tua alimentação é boa, mas mesmo assim, por mais peso que tu percas, a barriga continua ali, os flancos continuam agarrados às laterais da anca e o abdominal definido que tu já devias ter, portanto que te esforças, nunca mais chega. Vou ser direto contigo. O teu problema não é falta de esforço. É que estás a tentar perder peso e definir com dicas genéricas que te dão nas redes sociais, quando a perda de gordura obedece a uma lei que não quer saber daquilo que os influencers te tentam vender. Sou o Francisco Bação, sou personal trainer e formador de PTs há 10 anos e já ajudei centenas de pessoas como tu, que treinam a sério, comem bem, são consistentes, mas estão presos neste limbo frustrante entre perdi uns quilos, estou em dieta, mas eu continuo sem conseguir ver os meus abdominais. E é exatamente por isso que neste vídeo eu não te vou dar mais uma dieta genérica, uma lista de alimentos para emagrecer, nem te vou vender um suplemento só para te espetar com o meu código da Prozis. Vou mostrar-te a regra que manda nisto tudo e que vai garantir que tu consegues ver a definição e ver-te livre da gordura de vez. E mais importante do que isso, vou mostrar-te porque é que podes estar a comer os alimentos certos, fazer uma alimentação saudável, treinar duro e ainda fazer horas de cardio e mesmo assim não estares a conseguir emagrecer e como é que vais resolver isso. Porque a culpa não é dos hidratos, nem de comer à noite, nem da fruta, nem do açúcar. O que está a bloquear a tua perda de gordura é uma conta que se tu não a fechares, não vais conseguir ter o corpo que queres. Mas hoje vais perceber como fechar essa conta para o teu corpo e para o teu metabolismo. E aviso-te já. É tão simples e fácil de aplicar que vais te sentir enganado por todos os influencers que te andaram a minar com a informação só para te vender. Mas antes de avançarmos, se quiseres acesso a um e-book completo que te explica tudo o que tu precisas saber sobre a alimentação para definição, perda de peso ou crescimento muscular, clica aí em baixo na descrição porque são mais de 200 páginas do mais básico ao mais avançado, feito quer para praticantes de musculação, quer para profissionais do exercício, dominarem tudo aquilo que precisas de saber sobre nutrição para a otimização do teu corpo. Clica, aproveita aí em baixo porque ele é grátis, mas não vai durar muito tempo. Agora, de volta ao nosso vídeo. Tu já deves estar farto de ouvir isto. Come mais legumes se queres secar. Toma este suplemento para emagrecer. Devias aumentar a tua proteína. Faz cardio em jejum ou um cardio intervalado porque queima mais calorias. Pois tudo isso é irrelevante enquanto tu não estiveres a aplicar o que nós vamos falar hoje no vídeo. E se já estás farto de ouvir falar em déficit calórico, ainda bem. Porque por mais que vomitem esse termo, enquanto tu não aplicares isto, não te serve de nada. E eu estou-te a falar nada mais, nada menos do que o balanço energético, que sim, é a lógica que dá origem ao déficit calórico, mas que tu precisas de dominar para entender bem o teu corpo e o teu metabolismo. Mas olha para o teu corpo como se fosse uma conta bancária. As calorias que tu comes são depósitos na conta, as calorias que tu gastas são os levantamentos que tu fazes. E a tua gordura corporal é como se fosse a tua poupança. E é aqui que fica engraçado. Se ao fim do dia tu depositas mais dinheiro do que levantas, o excedente vai para a poupança. Acumulas gordura. Se acabas por levantar mais dinheiro do que tu estás a depositar, vais ter de ir buscar à tua poupança para cobrir a diferença. Gastas gordura. Não há volta a dar. Chama-se termodinâmica. É uma lei que se aplica a todos os organismos humanos. Isto significa que, se tu comes mais calorias do que gastas, vais armazená-las na tua poupança como gordura. Se tu gastas mais dinheiro do que aquele que tu estás a depositar ou do teu ordenado mensal, tu vais ter que gastar as tuas poupanças. Ou seja, se tu gastas mais calorias do que aquelas que tu estás a comer, vais ter de queimar a tua gordura. Sim, até agora, tudo certo. Isso tu já sabes. E aqui está a parte que enfurece 90% da internet e 90% das dicas que te dão de nutrição nas tardes da Júlia. É que o banco não quer saber se o depósito que foi feito na tua conta veio de uma salada de quinoa ou de brigadeiros. O dinheiro entrou, o dinheiro é guardado. 50 euros são 50 euros. Venham eles de onde vierem. Tal como uma caloria é uma caloria, independentemente do alimento que tu fizeste. O que significa que sim, por mais chocante que seja, alguns influencers têm razão. Tu podes comer o que queres e emagrecer, desde que este saldo esteja ajustado. E se achas que eu estou a exagerar, não te preocupes porque há um maluco que testou isto. O professor Mark Hobb, nos Estados Unidos, em 2010, professor de nutrição, fez uma experiência consigo próprio. Durante 2 meses, comeu praticamente só bolinhos de pacote. Twinkies, batatas fritas, cereais açucarados, comida de lixo. Basicamente. A única regra que ele tinha era manter-se em déficit calórico, a fazer falta de 1800 calorias por dia. Resultado, perdeu cerca de 12 quilos
em 2 meses. E alguns dos marcadores de saúde até melhoraram, mesmo estando só a comer merda. O que só reforça que uma caloria acaba por ser uma caloria. O banco não quer saber de onde é que veio essa nota de 50 euros. Se tu meteste 1800 calorias para dentro, sejam elas saudáveis ou não, vais ter sempre esse aporte energético. Agora, atenção, isto não significa que todos os alimentos são iguais e que só interessam as calorias. Não, porque a forma como tu comes vai impactar tudo o resto que acontece no teu corpo, nomeadamente a proporção do peso que tu perdes ser de massa gorda ou massa muscular e a tua capacidade de teres um corpo musculado e definido em vez de apenas magro. Portanto, não estou a dizer que é só comer o que tu queres, mas frisar que este é o primeiro ponto que tem de acontecer. E por mais saudável que tu comas, por melhores suplementos que tu faças, por mais que tu treines, enquanto tu não acertares este ponto, não há nada que vá salvar o teu emagrecimento ou definição. Isto porque tu podes comer só coisas saudáveis e plenas do mundo, mas todos os alimentos têm calorias. E o teu corpo, do ponto de vista de queimar tecido, para libertar energia, o que se chama emagrecer, precisa de ter este saldo controlado. Se tu dás mais calorias do que precisas, mesmo sendo de comida saudável, o teu corpo vai sempre armazenar esse depósito como gordura. Independentemente de serem salada e alface ou brigadeiros do Lidl. Ninguém come brigadeiros do Lidl, mas vamos só seguir em frente. Então é relativamente simples. Basta comer menos do que gastas ou gastar mais do que comes, como diriam todos os influencers. Só que há 2 grandes problemas aqui. Primeiro, é o comer menos e conseguir suster isso. E segundo, é gastares mais. Porque comer menos, tu já sabes. E a primeira coisa que acabas por pensar em fazer quando pensas em perder peso ou definir é gastar mais. E quando tu pensas em gastar mais, a primeira coisa que te vem à cabeça é ginásio, é suor, é cardio. Só que essa é a parte menos eficaz para tu queimares gordura. Basicamente, estamos a olhar para a nossa equação, calorias que entram versus calorias que saem. E a verdade é que as calorias que saem, que é estas que tu vais gastar, são aquilo que nós chamamos o teu TDE, o teu dispêndio energético diário, ou Total Daily Energy Expenditure, que basicamente é o teu gasto calórico por dia, que nós podemos dividir em 4 partes. E o problema é que a do exercício é provavelmente a menos relevante. Basicamente, o teu dispêndio energético, ou seja, o teu gasto calórico diário, vai ser dividido em 4 componentes. A maior delas todas é o teu metabolismo basal. Basicamente, a quantidade de calorias que tu gastas só para existir, mesmo que estivesses deitado em coma. É o teu coração a bater, o teu cérebro a pensar, os teus pulmões a respirar. Tudo isto gasta calorias. E equivale a sensivelmente 60% a 70% do teu gasto diário. É como se fosse a renda da casa. É um custo fixo gigante que tu tens todos os meses e que vais ter de pagar sem sequer mexer um dedo. E esse é o grande ponto, que é relativamente estável para pessoas do mesmo peso e com uma composição corporal semelhante. Portanto, quando tu me disseres, ou quando te disserem que o teu metabolismo é mais rápido ou mais lento do que o do Zé, e ambos têm a mesma altura, o mesmo peso, o mesmo género, e basicamente um corpo similar, a diferença não é assim tanta, mas já vais descobrir sobre isso mais à frente. Porque o segundo ponto extremamente preponderante, e é aqui que tu vais ver que caloria é uma caloria sim, mas o tipo de alimentos que tu usas importam, é que o segundo maior gasto calórico que tu tens por dia é a tua digestão. Sim, tu gastas calorias a digerir comida. E é aqui que faz com que aquilo que tu comes, os alimentos que tu comes, importem. Porque, por exemplo, proteína é tão cara de tu processares que vai queimar cerca de 20 a 30% das calorias que tu ingeres de proteína só a digeri-la. A fibra, por si só, é também um ótimo exemplo. Por isso, sim, guarda estes 2 pontos, proteína e fibra, quando pensas na tua alimentação, porque vai impactar a quantidade de calorias daquelas que entraram, que não vão contar assim tanto. E só depois do teu metabolismo e da tua alimentação e digestão é que vai entrar a parte do exercício. E a parte do exercício fragmenta-se em 2 componentes. Tens o teu NEAT, ou seja, Non-Exercise Activity, basicamente termogénese de exercício não planeado, que é tudo o que tu fazes fora de planeamento, fora do teu treino. Andar, subir escadas, estás de pé, gesticular, como eu estou a fazer, abanares a perna quando estás debaixo da secretária, que é algo que parece que não é nada,
Mas entre duas pessoas que têm metabolismos rápidos ou lentos, é aqui que está a verdadeira diferença. E é um tipo de diferença que pode chegar até às 1000 calorias por dia. Entre duas pessoas do mesmo peso, da mesma altura, com corpos ou gorduras relativamente similares, aquilo que faz a diferença do metabolismo rápido para o lento é exatamente o quanto é que tu te mexes espontaneamente. E é por isso que tu ouves tanto falar em passos diários, estacionar mais longe, levar as escadas, não passar tanto tempo sentado, porque ao final das 16 horas que tu estás acordado, e já não é só o metabolismo basal a queimar, este ponto faz uma diferença gigantesca. Mais do que o quarto parâmetro do teu dispêndio energético diário, que é o exercício planeado. Estou a falar do treino, do desporto, do cardio, que infelizmente é uma desilusão. Porque estás a ver aquele mega leg day que tu fizeste de hora e meia a arrebentar com as pernas todas no ginásio? Com sorte, queimaste cerca de 300 a 400 calorias por hora. É mais ou menos a mesma coisa que um pastel de nata que tu comes num minuto quando bebes o teu café. Por isso, sim, primeiro, o relógio que te diz que queimaste 700 calorias a treinar pernas está-te a mentir descaradamente. E segundo, a queimar 300 calorias por hora. Só que o problema é que o teu dia só tem 24 horas. E entre trabalho, deslocações, trânsito, todas as outras coisas que tu tens de fazer, não te sobra assim tanto tempo para tu pensares em queimar mais como o teu principal fator de emagrecimento e definição. Era fantástico se tivéssemos mais tempo para isso, mas para a maioria das pessoas ocupadas que não vivem para o fitness e não podes passar horas no ginásio agarrado a uma passadeira ou uma bicicleta, a parte do queimar mais é um boost, é um extra que tu fazes, não pode ser a tua base. E por mais que tu treines e faças cardio, tu facilmente estragas o resto com a alimentação. Seja porque vais compensar as calorias que comeste, seja porque não estás a controlar aquele que é o principal denominador da definição e da perda de peso. E quando falo de alimentação, não estou só a falar do balanço energético ou do déficit calórico, mas também da qualidade dessa alimentação, pela componente de digestão e pela componente da saciedade e da produtividade que tu vais ter no resto do dia. A energia que tu tens para que tu possas aumentar o teu NEAT, porque se tu estás cansado ou com fome ou com baixa energia, porque a tua alimentação foi só pensada em calorias e não em alimentos e qualidade da alimentação, o que vai acontecer é que tu naturalmente durante o dia vais ficar mais cansado, sem energia e não vais fazer grande coisa. Logo baixas o teu NEAT e não consegues ter a perda de peso que tu querias. É exatamente a razão pela qual tu consegues ver alguma perda de peso ao início, mas depois parece que a tua dieta ou a tua estratégia deixa de funcionar. Porque quando tu entras em déficit calórico, quando tu começas a consumir menos do que gastas e começas a queimar gordura, o teu corpo baixa o NEAT sem te pedir licença. Como um telemóvel a entrar em modo de poupança de bateria quando chega ali aos 20%. As apps começam a ficar mais lentas, escurece o ecrã, começa tudo a ficar com menos energia. O teu corpo faz basicamente o mesmo. Começas a comer menos e ele sorrateiramente começa a adaptar o seu metabolismo, a tua energia, a tua fome, a tua drive para fazer o que quer que seja no dia-a-dia para gastares cada vez menos. E tu começas a reparar isso simplesmente. Começas a afundar-te mais na cadeira quando estás a trabalhar, começas a andar mais devagar, abanas menos a perna, se calhar já não te vais levantar para pegar no controle da televisão, já vais pedir que alguém o traga porque estás mais cansado. E aquela parte de calorias fora do vou gastar mais começa a reduzir. E tu não tens como combater isto se não for de uma forma consciente e através da qualidade da tua dieta. É por isso que caloria é uma caloria sim, mas não é só comer o que tu queres e pensar só nas calorias. Mas vamos falar disso já mais à frente. Agora, antes que tu penses que isto é só comer menos e mexer mais, e está feito, lembra-te que não só tu vais estar a baixar o teu gasto calórico, porque o teu corpo tenta fazê-lo e torna-se mais eficiente. Portanto, se tu antes gastavas 300 calorias num treino de pernas, o teu corpo em déficit vai aprender a gastar cada vez menos. Paralelamente a isso, tens também um impacto hormonal. E atenção, eu sei que tu já ouviste alguma malta a dizer-te que o que interessa é manipular as hormonas para perder peso e que as calorias não interessam. Não. O balanço energético continua a ser a lei fundamental que determina se perdes peso ou não e quão depressa é que o perdes. Esse é o fundamental. Mas o impacto que a tua dieta vai ter no teu perfil hormonal
vai ter também um impacto na fome que tu sentes, na energia do teu dia-a-dia e na tua capacidade de queimar mais gordura ou mais massa muscular. Portanto, sim, também tem impacto aqui. Não é só calorias que entram versus calorias que saem. Está bem? Por isso, agora que tu já compreendeste que a fase mais importante e a razão pela qual tu não estás a conseguir chegar ao peso que tu queres, ou à definição que tu queres, ou ao abdominal bem definido, é porque o teu balanço energético não está ajustado. Tu até podes começar em déficit, tens um bom balanço energético no início da tua dieta e as coisas estão a resultar para perder os primeiros quilos, mas tu chegas a um ponto e estagnas, deixas de conseguir ver o peso na balança a descer, a barriga já não muda, ou então começas a ficar com tanta energia, com falta de energia e com tanta fome que os fins de semana são mais difíceis de gerir, começas a petiscar aqui e ali e de repente vai-se o teu déficit, ou então tu mantiveste a tua dieta desde o início, no início da perda de peso, mas chegaste àquele ponto onde começou a desacelerar e estagnou. Porquê? Porque o teu corpo começou a gastar cada vez menos. E é isto que nos leva aqui fundamental. Ok, Francisco, o balanço energético é o mais importante. Saber ajustar o balanço energético à medida que o meu corpo reage é o mais importante, porque senão vou deixar e vou ficar estagnado. Então, quantas calorias é que eu devo comer? Essa é a pergunta certa para começar a tua emagrecimento de vez. Mas é a pergunta que vai ficar já para o próximo episódio. E aviso-te já, há um erro de cálculo logo no primeiro passo que faz com que cerca de 70% das dietas que a malta começa não funciona. E é isso que vamos abordar já no próximo vídeo. Mas se queres já apanhar tudo aquilo que tu precisas saber sobre alimentação para definir e construir o corpo musculado que tu queres, clica aí em baixo e agarra ao nosso e-book Como Criar a Tua Própria Dieta, porque são mais de 200 páginas com mais de 200 referências bibliográficas explicando tudo aquilo que tu precisas do A a Z, do mais básico ao mais avançado, até mesmo a periodização nutricional e suplementação para ganhar massa muscular e para secar, grátis para ti. Portanto, clica aí em baixo e não te esqueças. No próximo vídeo vou-te dar o número certo para tu conseguires encontrar as calorias ideais para a tua perda de peso. Portanto, conto contigo já no próximo vídeo. Clica aí em baixo para agarrar o teu e-book grátis antes que esgote e não te esqueças de subscrever no canal. Se quiseres saber um bocadinho mais sobre a forma como nós trabalhamos com os nossos alunos do acompanhamento online, clica também, tens o link na descrição para saberes mais e entrares em contacto connosco. E não te esqueças de nos seguir na página do Instagram franciscobacao.bml e o António também, links aí em baixo, para poderes acompanhar mais conteúdo, mais dicas práticas para o teu treino e para a tua alimentação. Um grande abraço e vejo-te no próximo episódio. Não repetir, fazer melhor.